Graça e paz, queridos irmãos e amigos. A nossa meditação de hoje temos como tema contar vantagens. Há muita gente que conta vantagem, muita gente que sente muito prazer em ficar contando vantagens, não é verdade? Então, vamos ler a palavra de Deus, onde nos é indicado em Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24, que diz assim: Assim diz o Senhor, não te glories o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Temos algum motivo para nos gloriar? Sinceramente, eu encontro muita dificuldade de achar sequer um motivo para se gloriar, ou na expressão mais popular, para a vanglória, ou uma glória sem mérito. As pessoas que pessoalmente rodeiam-me e têm contato comigo já perceberam, e muitos já disseram, que quando me perguntam como vai, eu sempre digo melhor do que mereço. Tenho consciência de que estou sempre melhor do que mereço, porque é tudo que tenho e sou é pela graça de Deus. O meu futuro depende não do meu esforço, inteligência, sabedoria ou qualquer outro mérito, possível mérito. Não os tenho. É tudo realmente pela graça de Deus. De vez em quando você, nós conhecemos uma ou outra pessoa que se gaba do que tem, do que sabe, do que pode fazer. Como diz o texto, se gloria da força que tem, outro se gloria da riqueza que tem, outro se gloria da inteligência que tem ou do conhecimento que adquiriu. Todas essas coisas realmente são válidas, mas elas expressam com certeza a vaidade humana. O desejo de se impor e, no fundo, sempre aquela atitude de quem se acha superior a outros. Não é difícil encontrar pessoas que dizem assim: eu fiz por onde? Está vendo esse carro, está vendo essa casa, está vendo esses bens, está vendo isto, aquilo outro? Fiz por onde? Trabalhei duro, madruguei e etc. E diz então o seu esforço. Queridos, é verdade que aos preguiçosos, resta-lhe o fracasso, a ruína, a pobreza, a miséria. Essas advertências nós encontramos inúmeras vezes na própria palavra de Deus. É importante, creio, trabalhar, mas quem dá a saúde, a inteligência, a capacitação para trabalhar? Deus. De quem depende o dia de amanhã? Quem? Deus. Quem abre as oportunidades e dá inteligência para que elas sejam aproveitadas? Deus. Se pensarmos bem, não temos nenhum motivo para nos gloriar. Mas esse nenhum motivo para nos gloriar, diz a palavra de Deus no texto que eu li em Jeremias, capítulo 9, diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus,
e que faço justiça e juízo na terra, porque dessas coisas eu me agrado. Ou seja, a Bíblia dá uma brecha para um motivo para a gente se gloriar. Seria o motivo de saber quem é Deus e a imensidão da sua fidelidade, a sua justiça, a sua misericórdia. Mas eu pergunto, nisso eu devo me gloriar? Não. Eu ainda continuo achando que a Deus e somente a Deus deve-se dar toda a glória. Evidentemente, é isso que nos dá a impressão, o texto bíblico, que a gente tem um motivo para se gloriar. Mas essa impressão que o texto bíblico está dando não é exatamente que você tem um motivo em gloriar-se. É mostrando que existe coisas mais importantes do que a força, a inteligência, as riquezas e etc. O que é mais importante? É ter esse conhecimento de Deus, é ter essa experiência com Deus, essa vivência com Deus, essa intimidade com Deus, porque em conhecer o Senhor e saber que Ele faz justiça na terra, que Ele é misericordioso, bondoso, que é absolutamente, inteiramente fiel, chega a Bíblia a dizer o seguinte: mesmo que eu seja fiel, o Senhor não será. Porque ele não pode negar-se a si mesmo, ou seja, ele não pode ir contra a natureza dele. Ele é completamente fiel. E essa palavra fiel está ligada exatamente à condição e à qualidade que Deus é verdadeiro. A sua palavra verdadeira, as suas promessas são exequíveis, são cumpridas, são verdadeiras. Então, se o homem quiser se gloriar em alguma coisa, busque, se aproxime de Deus e procure conhecer Deus melhor, para reconhecer as suas limitações e insignificância diante da grandeza imensurável de Deus. Mas, por outro lado, também diante da misericórdia e do amor de Deus. Porque nós não merecemos, querido, o quê? Pecadores? Sim. E como? Com palavras, com pensamentos, com ações e até com omissões. Muitas vezes são as que pecamos todos os dias. Por isso não temos de que nos queixar. O livro do profeta Jeremias, nas suas lamentações, diz que o homem deve se queixar dos seus pecados. De seus pecados. E muitas pessoas se queixam de tantas coisas e, por incrível que pareça, às vezes se queixam até de Deus também. Nós não temos de que nos queixar de Deus. Ele não nos trata segundo os nossos merecimentos. Diz a palavra de Deus no Salmo 103. Ele não atua conosco do modo como merecemos. Se ele fosse agir conosco como merecemos, então nós estaríamos perdidos. Nós não teríamos, ele só teria de aplicar a justiça a nós, e nós o que fazer? Nós não temos justiça. Quando somos alcançados pela misericórdia e graça de Deus, a justiça de Deus está sendo aplicada em nós. Sim, não é um Deus que passa a mão na nossa cabeça e diz assim: não, eu não estou vendo nada. Pode ficar à vontade que eu não estou olhando para nada. Não. Nenhum pecado deixa de ser pecado diante de Deus, as nossas culpas também não. As nossas mazelas também não, enfim. Não é assim. Qual é a justiça, então, que nós temos? Nenhuma. Por isso que aquelas pessoas que querem alcançar salvação por mérito, salvação por esforço próprio, seja um esforço na linha religiosa, espiritual, ou seja um esforço na linha filantrópica, de boas obras, ou seja um esforço no sentido da inteligência, não passa de trapo de injustiça diante da justiça de Deus. Não vale nada.
para a salvação do homem, não vale nada. Então, o homem tem de se refugiar, não é nos seus méritos, nem na sua justiça própria, mas na justiça do próprio Deus, na justiça do Senhor Jesus Cristo. Ele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então é a justiça de Deus imputada a nós, através de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz, por graça, mediante a fé em Jesus Cristo. É a justiça de Cristo, querido, imputada a nós, que nos faz com que a gente receba a salvação, que a gente tenha misericórdia para não receber o que merecemos, e que receba de Deus a graça para receber mesmo sem merecer. Então não há como fugir, não tem de que se gloriar, absolutamente. Tem de se sempre reconhecer que está melhor do que merece, porque Deus não dá o que você merece, não o que eu mereço, o que nós merecemos. O que temos para nos gloriar? Eu creio, absolutamente nada. Mas se há uma coisa que eu posso fazer, e você também, é prosseguir, perseguir e continuar conhecendo mais e mais Deus por meio de sua palavra. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém.